Eduardo Vasconcelos era o titã do varejo brasileiro. Dono do mega varejo, um império que valia centenas de milhões de reais, ele operava de sua cobertura em um dos prédios mais imponentes do Morumbi, em São Paulo. O mundo lá embaixo, o mundo real, era para ele apenas uma série de gráficos e planilhas em crescimento. Ele era um bom capitalista, mas um péssimo capitão, distante da base de seus quase 20.000 funcionários. Eram 10 horas da manhã, em ponto de uma terça-feira abafada em São Paulo. Eduardo, irreconhecível sob um boné simples, uma camiseta de time e uma calça jeans manchada, sentia-se um ET. Seu plano de ir de incógnito levava-o ao pior ponto de venda de toda a rede, a unidade do mega varejo na divisa com Paraisópolis. O choque foi imediato e brutal. O ar aqui era pesado, o som da rua ensurdecedor. Ao entrar no supermercado, o cheiro de mofo e desinfetante barato o atingiu. Os corredores estavam escuros, com lâmpadas queimadas e gôndolas vazias. Um contraste humilhante com os e-mails que ele enviava, exigindo excelência. Meu Deus, que vergonha, pensou Eduardo, sentindo a raiva esfriar em culpa. Ele pegou um carrinho que parecia ter vindo da década de 70 e começou a caminhar. O motivo de sua visita era o péssimo desempenho e as reclamações anônimas. Mas ele logo descobriu que o problema não era a gestão, era a alma da loja. O clímax veio no setor de caixas. Apenas duas operavam. Na caixa número 3, uma jovem, Renata Martins, passava os produtos. Mas ela estava chorando. As lágrimas desciam silenciosamente pelo rosto dela, pingando na balança e no teclado da máquina registradora. Ela sorria forçadamente aos clientes, piscando rapidamente para secar a dor. Mas o sofrimento era visível. Eduardo se colocou na fila, observando o drama com a boca seca. Quando chegou a vez dele, Renata levantou os olhos. Estavam vermelhos, inchados. — Bom dia, senhor. O senhor encontrou tudo? Perguntou ela, a voz fina e embargada. Eduardo abandonou o papel de cliente. Inclinou-se sobre o balcão. — Moça, por favor, você não está bem. O que aconteceu? Pode me dizer? Renata olhou rapidamente para o lado, para a sala do gerente, e sussurrou desesperada. — É que minha filha, Sofia, de 4 anos, ela está internada, com uma febre que não baixa. O médico passou um antibiótico caríssimo. Eu devia estar com ela, mas preciso do meu salário. — Seu salário? Perguntou Eduardo, sentindo o nó na garganta. — Sim, eu deveria ganhar R$ 1.500. Mas o gerente, o Roberto, disse que a crise fez a empresa cortar os salários. A gente só recebe R$ 1.000 e ainda por cima está atrasado há 10 dias. Eu não tenho um centavo para comprar o remédio dela. A confissão de Renata foi um soco no peito de Eduardo. R$ 1.000. Ele gastava isso em um único jantar. 1.500 era o piso que ele, Eduardo Vasconcelos, havia assinado no contrato para os caixas. A diferença estava sendo roubada. Eduardo se afastou da caixa, fingindo ter esquecido algo. Ele parou na gôndola de temperos e sacou o celular. — Renata, me escuta, disse voltando rápido. Não me deve explicações, mas sua filha é a prioridade. Eduardo tirou um maço de notas de 50 e R$ 100. Ele contou R$ 1.200, o dobro do que ela precisava. Tome, pegue esse dinheiro, compre o remédio, pague o táxi e vá ficar com sua filha. Volte só quando ela estiver bem. Renata estava em choque, as mãos tremendo ao pegar o dinheiro. Não, senhor, eu não posso aceitar. Eu juro que devolvo... Não me deve nada. É uma doação. Vá, agora. Eduardo saiu do supermercado com a cabeça a mil, sentindo a dor de Renata como um peso em seus ombros. Roberto Freire não era apenas um gerente corrupto, era um verme que roubava a dignidade dos mais fracos. E ele, o CEO, era cúmplice pela omissão. No carro, ele ligou para seu assistente em um tom de voz que não admitia contestação. Miguel, esquece tudo. Quero a auditoria completa de todas as folhas de pagamento dos últimos 2 anos da unidade de Paraisópolis. Depósitos, comprovantes, tudo. Quero saber o quanto o gerente Roberto Freire roubou. E quero isso na minha mesa em 2 horas. Isso é prioridade máxima. A missão de resgate de sua empresa e de sua própria alma acabava de começar.
Eduardo Vasconcelos não voltou para sua mansão no Morumbi. Passou a noite em um hotel simples e às 8 da manhã do dia seguinte estava de volta à área de Paraisópolis. Os dados de Miguel eram devastadores. O desvio financeiro. O mega varejo pagava religiosamente 1.500 reais para cada caixa. Roberto Freire, o gerente, havia criado um esquema fraudulento de desvio. Ele manipulava os olerites e os comprovantes de depósito, embolsando em 2 anos a chocante soma de mais de 300 mil reais. Um roubo que sustentava seu carro de luxo e suas viagens, enquanto seus funcionários passavam fome. O coração de Eduardo fervia de indignação. Ele estava observando a loja quando viu Renata chegar para o seu turno. Eram 4:30 da tarde. Ela estava magra e cansada, mas o medo era o que mais a consumia. Em sua pausa, Renata foi para o beco ao lado do mercado para fumar um cigarro barato. Ela falava ao telefone e Eduardo se aproximou, fingindo falar com alguém. Doutor, a febre voltou. O dinheiro acabou e o tratamento de alto custo é muito caro. Sim, eu sei que prometi, mas não recebi meu salário completo e não sei mais o que fazer. A urgência de Sofia era o motor da vida de Renata. Eduardo jogou a máscara fora. Renata, pare de ligar para o hospital. Ela se assustou ao ver o cliente. O senhor de novo? Por favor, se o Roberto souber que estou conversando, o Roberto não vai saber de nada. E você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Eu sei de tudo. Eduardo mostrou-lhe os relatórios da auditoria em seu tablet. O contraste dos valores oficiais versus o que ela recebia era gritante. O mega varejo paga 1.500. Ele rouba 500 reais seus todos os meses e roubou 300 mil da empresa. O rosto de Renata se tornou uma mistura de terror e alívio. Ele é um monstro, mas se eu denunciar, ele me demite e me coloca na rua. Eu não posso, senhor. Você precisa, não por mim, mas pela Sofia. O remédio que ela precisa custa 1.200 reais por mês. Você acha que ele vai parar de roubar? Eduardo foi direto ao ponto, usando a única arma que a faria agir: a vida da filha. Preciso que você me ajude a gravar a confissão dele. Amanhã, você vai entrar na sala dele e dizer que descobriu tudo e que quer sua parte do esquema. Eu estarei aqui, de tocaia. Renata recuou, balançando a cabeça em negação. Não, senhor, ele é perigoso. Eu não vou me arriscar. Ele pode me bater, pode me processar. Se você não fizer isso, a Sofia vai continuar doente e você, presa a esse ciclo de miséria. Se fizermos isso, você terá uma nova vida. Eu prometo. Eu garanto a sua proteção e o futuro da sua filha. Eduardo entregou um celular pequeno e discreto a ela. Amanhã, às 11 da manhã. Coloque isso no modo gravação. É pegar ou largar, Renata. Pela Sofia. Renata olhou para o aparelho, a decisão pesando como uma tonelada. Finalmente, com as mãos trêmulas, mas os olhos secos de medo transformado em coragem, ela assentiu. Eu faço. Pela minha filha, eu faço. O plano estava traçado. A traição seria paga na manhã seguinte. A tensão no ar era palpável. Eram 10h50 da manhã. Renata, elegantemente vestida em seu uniforme de caixa, estava pálida, mas controlada. O celular espião estava camuflado em seu bolso. Eduardo Vasconcelos, agora com um casaco executivo discreto, estava do outro lado da rua, em um carro escuro alugado, monitorando a entrada da sala do gerente, que ficava nos fundos da loja. Pontualmente às 11 horas, Renata bateu na porta do escritório que dizia Gerência Roberto Freire. Entra, rápido! Berrou Roberto, que estava contando dinheiro sobre a mesa. Renata fechou a porta. Senhor Roberto, preciso falar sobre o dinheiro. Roberto, gordo, de barba por fazer e com correntes de ouro no pescoço, riu de forma debochada. O dinheiro? Você ainda está chorando pelo salário atrasado? Ah, Renata, vá para a sua caixa. Não, gerente, estou falando do desvio. Eu sei que o mega varejo paga 1.500 e o senhor só nos repassa 1.000. Eu vi o contra-cheque. A arrogância de Roberto deu lugar a um olhar de ódio puro. Como é que é, sua desgraçada? Que tipo de conversa é essa? Eu sei do esquema e não vou para a polícia,
disse Renata, mantendo a voz firme como treinou com Eduardo. Mas se eu sei, outros podem saber. Eu quero a minha parte do que o senhor desviou. Eu quero 20 mil reais para calar a minha boca. Roberto explodiu em gargalhadas falsas. Ah, agora sim, a cachorrinha quer o osso. Confesso, você é burra, mas não é lerda. Sim, eu pego o dinheiro. Pego o que é meu por direito. Quem você pensa que é para vir me chantagear, sua faxineira de caixa? O senhor confirma o roubo? Pressionou Renata. Confirmo o que eu quiser. E sabe o que eu confirmo também? Que você está demitida. Saia da minha sala, vá chorar na favela, sua inútil. Renata cambaleou para trás, fingindo desespero, enquanto Roberto avançava. Nesse instante, a porta foi aberta com força. Eduardo Vasconcelos entrou implacável, com o celular de Renata na mão que ainda gravava. Lamento interromper o seu despido, Roberto, mas ele está anulado. Roberto Freire se virou, irritado, mas paralisou ao ver o rosto sério e o terno caro de Eduardo, que havia trocado de roupa no carro. Quem é você? Meu nome é Eduardo Vasconcelos, e este é o meu supermercado. O ar sumiu dos pulmões de Roberto. Seu rosto ficou roxo, e ele desabou na cadeira. Ele reconheceu o CEO bilionário, que só via em reuniões de fim de ano no PowerPoint. Senhor Vasconcelos, foi um mal-entendido. Eu posso explicar, implorou Roberto chorando. Não precisa. Já tenho a sua confissão completa neste áudio. Renata, você não está mais demitida. E nem nunca esteve. Eduardo ligou para a polícia militar em seu telefone particular. 15 minutos depois, 2 PMs entravam na loja, chamando a atenção de todos os funcionários e clientes. Este homem é Roberto Freire. Gerente, acabo de demiti-lo por desvio de fundos e roubo de salários. Ele deve ser preso e processado criminalmente. Roberto foi retirado algemado, sob os olhares chocados, e logo depois, aplaudidos, dos funcionários. Eduardo se dirigiu a todos. A partir de hoje, todos os salários serão corrigidos, e o dinheiro roubado será devolvido com correção. Ele olhou para Renata, que estava em lágrimas. Renata Martins, você demonstrou mais coragem e integridade do que qualquer executivo que eu já tive. Você não é mais caixa. Você é a nova supervisora de caixas da Zona Oeste, com um salário de R$ 3.500 por mês. Os funcionários gritaram em uníssono. Renata só conseguia soluçar. E sua filha, Sofia, ela terá o melhor plano de saúde que o Mega Varejo pode oferecer. Cobertura total, de agora em diante. O milagre havia acontecido. 6 meses se passaram. Renata Martins era uma supervisora exemplar. Ela transformou o ambiente da loja de Paraisópolis, aplicando a humanidade que faltava. Sofia estava saudável, matriculada em uma boa escola e com o melhor acompanhamento médico que o dinheiro poderia comprar. A ética de Renata era implacável e sua visão prática. Em 6 meses, ela não apenas recuperou a dignidade dos funcionários, como aumentou a produtividade da loja em 40%. Em uma tarde de sexta-feira, por volta das 5 horas da tarde, ela recebeu um chamado para a matriz no Morumbi. Javier de la Cruz a recebeu em seu escritório luxuoso. Sente-se, Renata. Tenho algo a te dizer. Sim, senhor Eduardo. Eu fiz o meu melhor. E foi o melhor que vi em anos. Você é o modelo de integridade que eu perdi. E estou cansado de ver a gestão de São Paulo ser liderada por gente que só olha para gráficos. Eduardo abriu uma pasta com um novo contrato. Renata, sua supervisão não é mais o suficiente. Você é a única pessoa em quem confio. Quero que você seja a diretora regional de operações do Mega Varejo para o estado de São Paulo e Minas Gerais. Renata piscou, confusa. A proposta era monumental. Diretora? Mas, senhor, eu não tenho faculdade. Eu era caixa. Seus diplomas são a sua honestidade, Renata, e a experiência de quem sabe o que é chorar por causa de um salário roubado. Você vai garantir que isso nunca mais aconteça. Seu salário será de R$ 12.000 mensais, carro executivo, casa da empresa e bônus que podem chegar a R$ 200.000 anuais. Renata aceitou, emocionada. Não era apenas um cargo, era uma revolução. 2 anos depois,
O retorno à origem. 2 anos se passaram. Renata era uma figura de poder e inspiração na empresa. Sob sua gestão, o Mega Varejo implementou o Pacto de Dignidade para todos os funcionários. Em uma tarde ensolarada, perto das 7 horas da noite, ela parou seu carro de luxo perto da antiga loja em Paraisópolis. Ela entrou, vestida em um elegante tailleur, mas com a humildade de sempre. Ela viu uma cena que reabriu sua ferida. Uma caixa nova, jovem, tentando ajudar uma senhora idosa que havia esquecido a carteira e estava envergonhada por não poder pagar as compras. Renata se aproximou, pegou a sacola da senhora e, com um sorriso, disse à caixa: "Deixe comigo, por favor. O Mega Varejo paga essa conta. É um presente da diretoria." O CEO Eduardo Vasconcelos observava de longe e sorriu. Ele havia dado o dinheiro, mas Renata havia herdado o legado. Naquela noite, em seu novo e confortável lar, Renata colocou Sofia, agora com 6 anos, para dormir. "Mamãe, a gente vai ser rica para sempre?" perguntou a menina. Renata segurou a mão da filha. "Não somos ricas, meu amor. Somos honestas. E a honestidade nos trouxe sorte. Nunca se esqueça que o dinheiro que temos hoje veio da bondade e da justiça."